O que seria da Igreja de Jesus se ela não tivesse um prédio para congregar? Aliás, eu vou além. É possível ser igreja mesmo sem uma construção, mesmo sem um local onde nós podemos nos reunir regularmente, um local público, um local onde podemos receber visitantes. É possível? Bom, há muito tempo atrás a Igreja de Jesus teve de lidar com isso, porque ela não tinha prédios, ela não tinha templos, ela não tinha catedrais como nós temos hoje em dia. A pergunta é como essa igreja vivia. Como é possível viver sem essas coisas? É isso que nós vamos ver nesse texto. Atos capítulo 2, versículos 42 até 47 diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2 narra o início da igreja como nós a conhecemos hoje. No início do capítulo, Deus envia o seu Espírito no dia de Pentecostes. Os primeiros discípulos são preenchidos pelo Espírito e começam a anunciar as maravilhas de Deus às multidões ali em Jerusalém por causa da festa. E numa oportunidade, Pedro se levanta e prega o que estava acontecendo. Ele diz: olha, isso está cumprindo profecias que Deus deu no Antigo Testamento a respeito dos últimos dias. E ele diz: e os últimos dias se iniciaram com a vinda, com o ministério, com a obra de Jesus Cristo, aquele que é o Messias, o Rei de Israel, que vocês mataram. Mas ele ressuscitou. E ele voltou aos céus e está à destra de Deus Pai. Então, ao ouvir isso, aquela multidão desesperada, uma parte dela diz: o que nós faremos então? Nós matamos o Filho de Deus. O que fazer? E Pedro diz: olha, se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E vocês vão ser perdoados e vão receber o dom do Espírito Santo. E essa promessa é para vocês e é para todos os outros quantos ouvirem essa mensagem e se arrependerem. E de fato, naquele dia, quase 3.000 pessoas se arrependem. Ao batismo daquelas 3.000 pessoas, elas recebem o dom do Espírito Santo. E a pergunta é: o que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso é o que nós estamos lendo, que acabamos de ler, em Atos 2, de 42 a 47. Aquele povo começou a se reunir. Talvez não todos juntos, são quase 3.000 pessoas. A gente pode considerar que talvez em grupos menores. Bom, mas eles estão se reunindo. E o que eles fazem nessas reuniões? Nós podemos aprender isso com base nesses versículos. Olha lá. Versículo 42, nós temos a primeira coisa que eles faziam. Eles aprendiam. Eles perseveravam na doutrina ou no ensino dos apóstolos. Lembra que o que os apóstolos ensinam é aquilo que Jesus disse para eles. E são aplicações, implicações, consequências de todo aquele ensino. Então, a doutrina, o ensino dos apóstolos é uma extensão dos ensinos de Cristo. Então, aquele povo se reunia para aprender as palavras de Jesus. A segunda coisa que eles faziam, ainda está no versículo 42, é que eles comungavam. O texto diz que eles perseveravam na comunhão. E comungar, diferente da compreensão da grande maioria dos evangélicos hoje, ter comunhão não é simplesmente tomar aquele cafezinho após o culto, ou dar aquele bom dia para o irmão quando você chega num domingo de manhã. Não, comungar vai muito além disso. Comungar significa desfrutar daquilo que é comum. Mas não só desfrutar, significa compartilhar aquilo que nos é comum. Ou seja, nós temos algo em comum. E nós desfrutamos juntos daquilo que nos é comum e nós compartilhamos um com o outro aquilo que nós temos em comum.
E o que nós temos em comum, o que esse povo tem em comum, é a fé em Cristo, a fé no Messias, a fé em Jesus. Então eles comungavam, eles desfrutavam e compartilhavam daquilo que lhes era comum de Jesus Cristo. Terceira coisa que esse povo fazia, eles ceavam. E nós vemos ainda isso no versículo 42. E esse partir do pão pode se referir a duas coisas. Pode se referir a simplesmente refeições que eles faziam costumeiramente, mas também pode se referir ao partir do pão, uma referência à ceia do Senhor. Então, aquele povo se reunia para comer junto, mas não só para comer junto, para lembrar da última ceia que Jesus teve com os discípulos e para partir o pão uns com os outros. Outra coisa que nós vemos ainda no versículo 42, quando eles se reuniam, eles oravam. Eles perseveravam nas orações. É impressionante isso. Hoje em dia nós temos um grande desafio de convocar o povo de Deus a orar. E a necessidade de marcar vigílias, a necessidade de marcar reuniões de oração, e a necessidade de convidar pessoas para vir orar. Esse povo não era convidado a orar, ele orava. Eles tinham desejo de orar, de falar com Jesus, com Deus Pai, com Deus Espírito. Eles tinham vontade de orar uns com os outros, de se reunir e orar, e uns pelos outros, abrir o coração, compartilhar. Oração. Mas eles também, dizem os versículos 44 a 45, eles repartiam as suas propriedades, os seus bens, entre aqueles que precisavam de recursos. Não havia necessitado entre eles. Se alguém tinha alguma necessidade, aqueles que tinham mais repartiam o que tinham com aqueles que tinham menos. Esse povo se reunia para repartir, não havia necessitados no meio deles. E por fim nós vemos no versículo 47 que eles louvavam a Deus de coração. Louvar significa não só cantar músicas, mas significa elogiar com palavras. Isso que é louvar, exaltar alguém com palavras. E pode significar elogiar com músicas. Esse povo se reunia para elogiar Deus, para exaltar ao Senhor Jesus. E fazer isso também com músicas, né? E diante dessas ações nós vemos que, no versículo 47 lemos isso, que esses discípulos adquiriram respeito dos de fora. A tal ponto que Deus acrescentava mais discípulos ao grupo. Então, eles não precisavam de programas de evangelismo. Eles não precisavam marcar um dia para sair evangelizando nas ruas. Não, a própria vida deles em comunidade era um testemunho do evangelho. E isso era natural. E isso atingia as pessoas ao seu redor. Era inevitável que isso acontecesse. Bom, era assim que a igreja, antes dos prédios, vivia. Ela era assim. Os discípulos de Jesus primeiro se reuniam, e eles se reuniam em qualquer lugar onde dava. Então, nós lemos, vezes era nas casas, outras vezes era no templo, mas com o tempo desse grupo se reunindo e o templo já não deixava mais eles, os judeus já não deixavam mais eles se reunirem no templo, eles começaram a se reunir nas praças, nas ruas, à beira do rio, onde quer que fosse, eles queriam se reunir. E eles faziam isso regularmente. Nesse texto nós lemos que no início era todo dia, todo santo dia. E eles faziam isso para aprender da palavra de Jesus, para comungar uns com os outros o que eles tinham em comum, que era Jesus, para cear e relembrar da obra de Jesus, lembrar da última ceia. Eles faziam isso para orar a Jesus, para repartir o que tinham uns com os outros, como Jesus fez, e para louvar a Jesus, louvar o nome de Cristo. Bom, diante disso, é possível ser igreja antes de pensarmos em prédios? A resposta é claro que sim. Claro que sim.
Nada nos impede de fazer essas coisas. Nós vivemos tempos difíceis, sim. Mas é possível fazer essas coisas, ainda com cautela, com cuidado, com proteção, respeitando os cuidados sanitários, as regulamentações dos profissionais de saúde, porém é possível. É possível ser igreja antes de pensarmos nos prédios. Assim era a igreja de Jesus antes dos prédios. Ainda hoje, é assim que ela deve ser e é assim que ela pode ser antes de pensar em voltar para os prédios. E mesmo depois que voltar aos prédios, mesmo depois que pudermos voltar ao normal, a igreja de Jesus, por que não? Poderia ser desse jeito, mesmo com reuniões públicas em um prédio, como nós temos o costume. É possível sim ser igreja antes dos prédios. Que Deus o abençoe.